Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Deixa eu hoje compartilhar uma palavra de Deus com você. E eu sei que certamente Deus falará ao teu coração. Amém. Você crê que Deus, Ele tem uma palavra para você? E que o Espírito Santo de Deus possa instruir-te na palavra do Senhor. E hoje eu peço que você abra junto comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Vamos orar. Paizinho, Pai amado, Pai bendito, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim venhamos nos tornar dignos de ser mensageiro da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos instrua e nos ensine, não aquilo que nós queremos ou pensamos em falar, mas tão somente aquilo que Tu tens determinado para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, esse texto é bastante conhecido de cada um de nós, onde as quais muitos cristãos, ele tem por finalidade, os irmãos têm por finalidade a falar sobre esse texto, sobre a descida do Espírito Santo de Deus. E o que eu acho lindo aqui é que Deus fala da maneira que quer. E esse Atos 2 é um dos mais conhecidos da palavra. E a gente precisa entender o contexto de tudo isso, porque se tratara, na verdade, sobre a descida de Pentecostes, onde as quais é profetizado no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, onde Deus derramaria o Espírito sobre a igreja durante a festa de Pentecostes. Jerusalém, nessa época, recebia judeus e muitas pessoas vindo de outras cidades. A festa era celebrada em Jerusalém e havia uma promessa. E Cristo disse: olha, ficai em Jerusalém, para que sejais revestido de poder. Mas, sob esse contexto, eu preciso tão somente te dizer de que a nossa vida precisa tão somente viver acerca dessa busca também. A busca acerca do batismo com o Espírito Santo de Deus. É bem verdade de que outras denominações, outras igrejas têm como um paradigma, ou acima de tudo tem como finalidade ser tradicional, e há um respeito. Precisamos respeitar toda a linha de pensamento pentecostal, tradicional, neopentecostal. O que na verdade nós queremos aqui salientar é sobre uma promessa que foi aguardada por 120 irmãos que estavam dentro da casa, rogando ao Senhor que enviasse. E a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo. E o que eu acho lindo aqui, acerca deste pensamento bíblico, é de que quando Cristo promete, Ele cumpre. Desde que estejamos em algum lugar reunidos
Porque hoje em dia o povo vive reunido só de aparência. Mas quando há união, tal como descreveram o salmista no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, koinonia, unidos. E esta igreja, que é a igreja modelo, exemplo para os dias atuais, a igreja primitiva, era uma igreja que aguardava ardentemente. Ninguém nunca percebeu ou sentiu algo tão sobrenatural quanto este dia, o dia de Pentecostes. E quando a gente fala em avivamento, muitos dizem que são avivados, mas não mudam o seu caráter. Continuando da mesma maneira, avivamento é mudar. Avivamento é tão somente estar sensível ou ser sensível à voz de Deus. E estavam todos reunidos em um só lugar, ou no mesmo lugar. Sabe? Quando eu olho para esse texto, eu percebo de que esta igreja, onde a qual nós fizemos a leitura, mais para frente, neste mesmo capítulo, vai falar de algumas características. E que características seriam essas, pastor? Perseveravam na doutrina. Era uma igreja que, acima de tudo, testificava. Era uma igreja que tinha qualidades. Havia temor, havia partir do pão, havia oração, havia maravilhas, havia salvação, havia pessoas para crer. E detalhe, após a descida do Espírito Santo, após o recebimento, Pedro, apóstolo do Senhor, ele vai pregar e no meio da pregação 3.000 almas se convertem. O que é que eu quero te dizer com isso? Ou te fazer compreender? É de que quando se há união, quando se há perseverança, quando se há obediência à palavra, eu não acredito que uma igreja avivada, um irmão não ama o outro. É claro que tem que amar. É obrigação para a igreja, é mandamento do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, não adianta você dizer que ama, mas só da boca para fora. Eu sei que muitas vezes é difícil da gente amar quem nos persegue. Eu sei que muitas vezes é difícil nós amarmos quem nos feriu. Mas Cristo disse em sua palavra que o galardão se dá por conta de que quando a gente ama quem nos odeia, quem nos persegue. É isso. Evangelho é sobre isso. E não amar quem me ama, abraçar quem me abraça. Isso daí é coisas que a gente sempre vai se deparar. Mas quem faz o diferente ama quem odeia. Quem faz o diferente, embora sendo perseguido, mas perdoa. Isso são características de uma igreja avivada. É uma igreja que sempre está em movimento. E eu não estou falando só de movimento pentecostal. Porque, embora sendo pentecostal ou não, nós precisamos viver a palavra da maneira que é. Embora falando em línguas ou não, nós precisamos nos examinar conforme o apóstolo Paulo cita aos Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. Então, vai viver um evangelho de faz de conta ou vai mudar? Porque uma coisa é o Espírito atuando ou o Espírito dominando a carne. Aí a gente se sente totalmente avivado. Mas quando é o inverso, a carne dominando o Espírito, o nome disso não é avivamento, mas tão somente
precisa haver um arrependimento. Amém? Foram essas as palavras as quais Deus pôs em meu coração, onde as quais o vento do Espírito soprou naquela casa e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Recebeu? Você quer ser avivado da palavra? Ou quer ser batizado no Espírito Santo? Ah, pastor, eu sonho. Busca o discernimento. Busca aprender a amar, a respeitar, a obedecer. E a tão somente viver os desígnios da palavra. Nós vivemos nos dias atuais, mas o povo hoje em dia busca mais o material e se esquece do espiritual. Quando, no entanto, deveria ser o inverso. Nós deveríamos buscar mais o espiritual, porque o material Deus acrescenta. Aquilo que está faltando, Deus Ele envia, desde que nós mereçamos ou estejamos a buscar e a viver em obediência acerca da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e muito obrigado pelo carinho de ter você aqui ouvindo, compartilhando e, acima de tudo, recebendo a palavra do Senhor. Um abraço do amigo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Oh glória!